Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana Casarotto e hoje eu trouxe um vídeo muito especial com alguém mais que especial, que é a minha mãe, Glória Casarotto. Olá. Pois bem, todo mundo fala que os meus vídeos costumam motivar as pessoas, trazer inspirações, quebrar paradigmas. Então hoje esse vídeo traz um testemunho muito bacana de alguém que viveu isso por muitos anos na pele e que vem aqui dar um testemunho exatamente sobre quebrar paradigmas, ter coragem, não deixar com que a idade, as pessoas, o dinheiro e o julgamento alheio quebrem um sonho e um desejo. A gente tentou gravar aqui de forma que ela contasse toda a história, mas ela se emociona, ela fica nervosa e não consegue seguir uma linha de raciocínio. Então, eu vou introduzir a história e ela vai dando os detalhes desse conteúdo bem rico, tá? Vale citar que a minha mãe vem de uma família muito humilde, de 8 irmãos, e que a minha avó e o meu avô trabalhavam muito para sustentar a família. Bem humilde mesmo, com muita dificuldade, com falta de comida dentro de casa, coisas que muitas famílias passaram ou passam hoje em dia e que antigamente era muito comum de acontecer. Então a mamãe fez o ensino, na época era o primário, e depois chamava de ginásio, né, mãe? Primeiro primário, depois ia até a quinta série, depois o ginásio, que hoje é o ensino O ensino médio. médio de vocês, isso. Tudo isso em escola pública. Tudo escola pública. E começou a trabalhar com quantos anos? Com 14 anos eu comecei a trabalhar. E trabalhava de dia, estudava, fazia o ginásio, né, o antigo ginásio, à noite. Então, isso foi seguindo aqui até mais ou menos os 17 anos. O que aconteceu com 17 anos? Com 17 anos eu me casei e deixei de trabalhar porque mudei-me para um outro estado e com a promessa do meu marido de que eu continuaria os meus estudos, porém não foi nada disso que aconteceu. Ele proibiu e eu passei a viver só, não trabalhava e nem estudava, passei a viver do lar. Vale citar um fato muito interessante que minha mãe sempre contou, que ela sempre foi muito apaixonada por leitura, né? Sim, muito. Eu sempre gostei muito de ler. Porém, a minha mãe e meu pai achavam que nós tínhamos que... Mulher tinha que ser boa dona de casa, saber fazer todos os trabalhos de casa para casar. Para casar. E o estudo mínimo já era bastante. E muitas vezes a minha mãe, ela até chegou a me bater algumas vezes pelo fato de eu ler escondido. A mamãe se escondia no baú para ler. Eu subia em cima do baú, que ficava atrás de um guarda-roupa, e colocava a revistinha em cima do guarda-roupa e ficava escondido lendo. E enquanto ela não me achava, tudo bem. Quando ela me achava, aí o pau quebrava. Pois bem, a mamãe casou aos 17 e deixou de estudar. Sim. Aos 19, ela engravidou do meu irmão. Sim. E aí me contou também que precisou parar aliás, teve que começar a trabalhar porque o pai do meu irmão não dava conta de sustentar a família, então ela não podia ficar à mercê dele e passou a trabalhar aos 19 anos novamente, certo? Certo. Passou todo esse tempo, ela separou do pai do meu irmão, ela conheceu o meu pai, eu nasci e todo esse período ela trabalhando. Sim, trabalhando. E entendendo que o mercado precisava de algo além do que você tinha de educação, né? Exato, eu tinha vontade de continuar os estudos, porém eu tinha essa barreira de que eu estava com 2 crianças, né? E trabalhava durante o dia e tinha 2 crianças para chegar em casa e dar conta da casa, dar conta de tudo, de dever de crianças, de menino, de tudo, né? Enfim, de tudo. E fui deixando a minha vontade de estudar, foi passando, os anos foram se passando e eu sempre trabalhando. Mamãe contou aqui que aos 40 anos foi quando deu um estalozinho e um desejo de voltar a estudar. Como é que foi isso? Sim, tive vontade de voltar a estudar porque eu sentia necessidade de ter mais conhecimento. Eu tinha experiência da vida, mas não tinha muito conhecimento técnico. Pedagógico, né? Técnico. Então eu fiz acho que era supletivo que chamavam na época. Eu concluí o ginásio e passei a estudar o 2º grau profissionalizante à noite.
todos os dias. Muitas vezes fui para casa, morava muito longe da escola, muitas vezes 10h30 da noite eu ia para casa a pé, porque não tinha o dinheiro da passagem. O dinheiro da passagem eu tinha que deixar para comprar outras coisas necessárias para meus filhos. Mas mesmo assim eu fiz, e aí me formei em técnica em contabilidade. Não sei se vocês sabem, mas antigamente a gente não fazia o ensino, o segundo grau, ele sempre era linkado a um técnico, né? Profissionalizante. Nessa época já existia, tá, gente? Eu já era grandinha, devia ter aí os meus 15, 16 anos de idade. Eu também estudava, eu também trabalhava. E é daí que vem muito da minha inspiração, que vocês falam, né? Que eu sempre corri atrás, que eu sempre batalhei, pra vocês entenderem de onde vem a inspiração. Nessa época, então, a mamãe estudava, trabalhava e sustentava a família. Com certeza. Eu e meu irmão trabalhávamos também para que a gente conseguisse ter um pouquinho das coisas que nós queríamos, né? Alguns supérfluos que não era possível que ela comprasse, e ela sustentava a casa pagando todas as contas e corria atrás desse estudo. Inclusive tem um detalhe, Ju, que você lembra muito bem, no sábado e no domingo eu passava o dia todo matando galinha e vendendo galinha para poder ajudar na nossa renda. Era empreendedora também, viu? Aos 42, a mamãe falou que terminou então o técnico de contabilidade. Sim, terminei o técnico de contabilidade. E aí ficou com vontade de fazer qual curso? Sim, aí me deu vontade de fazer o curso de enfermagem. É porque o meu avô ficou doente e foi morar com a gente. Isso. E observando como as enfermeiras cuidavam do meu avô, ela sentiu a necessidade de entrar nesse mundo para tratar de forma diferente as pessoas, não é isso? Exato, foi isso. Eu tive vontade de mudar um pouco, porque como meu pai foi tratado no serviço público, e não que não sirva, o serviço público é ótimo, mas tem muitas pessoas que é público, não dão muito valor, né? Assim, tratam até com indiferença. E eu, por ver o sofrimento do meu pai, eu tive vontade de mudar a realidade da situação da saúde. E fiz também gratuito o curso de auxiliar de enfermagem. Comecei a trabalhar no SAMU 192 e resolvi fazer o técnico também de enfermagem. Então, esse aí já foi remunerado, eu já paguei. O técnico de enfermagem eu já conseguiu pagar. Eu consegui pagar com os recursos do trabalho. Do meu trabalho, exatamente. Só que quando eu estava trabalhando no SAMU, a Prefeitura de Vitória abriu um concurso e ser funcionário público sempre foi o sonho, né, de grande maioria das pessoas. Então eu fiz um concurso e era para assistente de educação infantil, trabalhar com crianças. E eu passei no concurso e saí do SAMU e fui trabalhar na área da educação. Chegando lá, com toda a vivência, eu achei que eu poderia melhorar um pouco o meu conhecimento, eu gostaria de me aprofundar mais. Então eu resolvi fazer faculdade. Prestei o Enem, passei, obtive 2 bolsas, 100%, do ProUni e do Nossa Bolsa. E continuei trabalhando, fazendo faculdade à noite, aos sábados e aos domingos também, porque aí eu já tinha deixado a história dos frangos para trás, né? No sábado e domingo passei a me dedicar aos estudos. E aos 60 anos eu apresentei o meu TCC. Então eu fiz pedagogia. E aí, deixa eu entrar com um parênteses nessa história. Um belo dia, a minha mãe manda uma mensagem para mim, dizendo que ia desistir da faculdade. Primeiro que já não estava fácil, né? O fato de ser à distância, ela não tinha um domínio muito grande da tecnologia, então teve que aprender a movimentar e-mails, internet, entrar na aula online, coisa que estava totalmente fora do alcance dela. Ela sempre apresentava essa dificuldade, falava: Ju, tá difícil, tá puxado, eu tô ficando muito cansada. Tudo estava entrando como empecilho, mas teve um dia que alguém disse pra ela, alguém muito próximo, e eu sempre falo isso, que são as pessoas mais próximas que sem querer colocam essas coisas na gente,
E um dia uma pessoa muito próxima falou pra ela assim, meio que desdenhou da escolha dela. Falou, pedagogia é um curso tão comum, fulano já tem 2 faculdades, cicrano tá indo pra 3ª, Beltrano fez engenharia, cicrano fez... Enfim, e isso foi um balde de água fria na minha mãe. A ponto dela mandar mensagem pra mim e falar assim, não quero mais, não vou mais fazer faculdade, tá difícil, tá puxado, pra que eu vou fazer faculdade? E eu morava no Rio, ela no Espírito Santo, e sem que eu respondesse a ela por telefone, eu fiz um post na internet e disse pra ela assim, pra ela e pra quem mais quisesse ouvir, o quão importante era aquela decisão dela, o quanto ela precisava fazer aquele curso, porque ninguém sabia o que ela estava passando, ninguém sabia o quanto ela estava se empenhando para isso, e que eu estava muito orgulhosa dessa vitória dela, e que eu estava ali para aplaudir de pé o dia que ela chegasse a concluir esse curso. Ela chora, gente. Ela chora porque ela sabe o quanto foi difícil, e quanto é ruim quando as pessoas dizem que a gente não vai conseguir, não é? Essa pessoa que disse ficou para trás. E depois que eu fiz esse post, ela levantou a cabeça e concluiu, não concluiu? Com louvor. Concluiu com louvor. Com louvor. Aos 60 anos de idade, Sim. A minha mãe terminou a faculdade dela de pedagogia. Verdade. Hoje ela está com 63, hoje ela está aposentada pela prefeitura, hoje ela tem um diploma de faculdade, hoje ela pode encher a boca com orgulho e vir contar para vocês e para quem mais quiser que ela passou uma vida muito difícil, que ela veio de escola pública, mas que ela conseguiu dar a volta por cima e ter um diploma de ensino superior, tá? E por que a gente vem dividir isso com vocês? Porque todo mundo aí do lado tem um sonho que tá guardado e que deixa para trás porque alguém diz que não é possível, ou que você é pouco, ou que o seu sonho é pequeno. Verdade, mamãe? Verdade. Consegue falar mais um pouquinho? Consigo. Se você tem um sonho, vai atrás, corre, faça mesmo. É uma vitória, é bom para tudo, é bom para sua cabeça, para seu coração, bom para tudo. Faça mesmo, não desista. Persista. E é isso aí, pessoal. Muitas vezes a minha força vem dela, muitas vezes a força dela vem de mim. Verdade. E às vezes a gente precisa buscar pessoas que nos inspiram, pessoas que têm essa capacidade. Então sim, essa coragem, essa ousadia que eu trago vem dela, embora ela não saiba. Embora ela muitas vezes queira fraquejar. E na verdade eu acho que a força que eu busco dela eu passo para ela depois e faço ela caminhar e levantar um pouquinho mais essa cabeça. Verdade, minha filha. Então volta e meia a gente puxa a orelha de quem a gente ama, mas a gente puxa para levantar, tá? E aí fica o nosso recado para vocês. Espero que esse testemunho tenha sido bem bacana. Sucesso para vocês. E corram atrás dos seus sonhos, tá? Verdade. Beijo da Ju e beijo da Glória. Beijo da mamãe. Fiquem com Deus.